é preciso não parar nunca de lutar por uma sociedade mais justa. E, na minha opinião, como professor de Fundamentos Econômicos da Educação, eu acredito que a gente tem que ter a capacidade de construir uma inversão da lógica econômica. Hoje, as pessoas estão a serviço da economia. E a serviço da economia, as pessoas, os trabalhadores, constroem grandes fortunas, mas não para eles. Saiu agora, esses dias, o dado da Oxfam de que os bilionários brasileiros, os 34 bilionários brasileiros, tiveram uma enorme expansão da sua riqueza durante a pandemia. E os pobres ficam cada vez mais pobres. Então, a gente precisa inverter a lógica disso. A gente precisa mudar a lógica da economia, em que as pessoas estão a serviço da economia e que, portanto, estão a serviço dos mais ricos, para fazer com que a economia esteja a serviço das pessoas e que, portanto, tem que estar a serviço da qualidade de vida para todas e para todos. E aí, esse sonho foi o sonho que ninguém materializou melhor do que Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele foi, em que pese os erros, e toda análise histórica tem que ter a generosidade com a figura histórica em relação ao tempo e às circunstâncias que essa pessoa viveu. O Ortega y Gasset fala que eu sou eu e minhas circunstâncias. E as circunstâncias do Getúlio eram dramáticas. E ele, pegando um país agroexportador, transformou o Brasil num dínamo industrial, aproveitando, inclusive, o que já estava estabelecido pela luta dos trabalhadores na cidade de São Paulo, né, que é a cidade que mais se industrializa no mundo, entre o início de 1900 ali e a década de 20 do século passado, e ele pega aquele dínamo, consegue construir uma revolução política que destrói com os cafeicultores, em termos de poder político, faz e força que eles se transformem, inclusive industriais, na substituição de importações, e constrói todas as grandes instituições brasileiras, Adroaldo. O Fernando Henrique Cardoso, no primeiro discurso dele, em 1º de janeiro de 1995, ele disse que o objetivo dele era destruir o Estado varguista. E para um neoliberal que nunca foi de fato social-democrata, e olha que eu li todos os livros do Fernando Henrique, sem exceção. O Fernando Henrique é muito melhor pensador do que político. E ele deixou de ser um bom pensador ali pela década de 70. Depois ele não produziu mais nada, de fato, de grande qualidade. Mas o Fernando Henrique Cardoso, ele objetivava destruir o Estado varguista, porque o Estado varguista estabeleceu as instituições mais justas da história do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, em relação aos outros presidentes, foi um dos maiores presidentes também da história da nossa República, em termos de resultados. É o único presidente na história do Brasil que, de fato, emergiu de uma luta popular e é uma pessoa, de fato, da classe trabalhadora. Teve inúmeros méritos e ele não teve o benefício de 1989 ter visto o Brasil que emergiria se Leonel Brizola tivesse sido presidente. Eu costumo dizer que o Brizola é o melhor presidente que o Brasil jamais teve. Se o Brizola fosse presidente de fato, porque existe uma diferença concreta na figura do Brizola de 89, que aquela eleição era para ele, com qualquer outro candidato daquele pleito. O Brizola tinha capacidade, tinha coragem de enfrentar todas as camadas de poder que se impunham naquele momento e que jogaram todo o peso na candidatura do Fernando Collor de Mello. E o Brizola teve um ato de enorme grandeza quando apoia o Lula. Então, pela envergadura do Brizola, se ele tivesse sido eleito em 89, certamente a gente estava em outro momento na história do Brasil, em outro momento de desenvolvimento brasileiro. E o Lula não teve essa oportunidade de ser presidente posteriormente ao Brizola, que eu acho que até que seria um processo natural ali, né? É claro que na história não existe conjectura, mas eu costumo investir meu tempo imaginando nesse cenário. E o Lula teria tido condições melhores de realizar um projeto menos conciliatório e mais corajoso. Esse é o ponto que eu divirjo com o Lula. Eu acho que ele exagerou na conciliação. E o Ciro é essa figura que pode cumprir o papel que o Brizola cumpriria em 89. Eu acho que o Ciro tem qualidades superlativas, ele é uma figura para o futuro, assim como também como a gente também tem outras figuras para o futuro em outros campos que não são os campos da esquerda, mas que certamente o Ciro vai desempenhar ainda um papel mais central do que ele desempenhou já até aqui. Eu gosto do Ciro porque o Ciro ele vai se tornando uma pessoa mais nacionalista e mais de esquerda, não que ele nunca tenha sido, pelo contrário, ele já teve
processos de evolução, e a evolução dele tem sido constante em relação a isso. Então, eu tenho muita expectativa no que o Ciro pode propor para o Brasil e no desempenho que ele pode realizar. Precisa enfrentar aí, como todo mundo, precisa amadurecer questões, né, para se tornar um candidato viável, e tem que saber trabalhar sob as circunstâncias. A política, sempre é bom lembrar, né, como dizia o Maquiavel, ela é fortuna e virtude. Virtude é a capacidade, entre outras coisas, de fazer do contexto uma realidade em prol de um projeto de poder. E o projeto de poder que tem que emergir no Brasil tem que ser um projeto de transformação da sociedade brasileira. Então, é o poder de transformar a sociedade brasileira, e eu vejo aí que o Ciro Gomes pode desempenhar um papel importante. E ele precisa ter clareza da envergadura dessa tarefa, né? É uma tarefa que vai exigir muito, né, de todas e todos nós, e a gente tem que trabalhar todos os dias para a construção de um campo, de fato, que dê as condições de realização de um projeto de esquerda no Brasil. Então, eu acho que esse é o desafio, é que eu falo concretamente, tanto como ator político, como também como cientista político. Eu tenho esperança, Droldo. Eu acho que como diz o Mujica, nenhuma vitória é definitiva e nenhuma derrota também é definitiva. Então, esse momento é um momento árduo, mas a gente tem que ter a inteligência estratégica de construir as condições para uma nova composição política, uma nova realidade política, e que essa realidade política permita que a gente volte a olhar o mundo de cabeça erguida, espinha ereta, e com um projeto, inclusive, de participar do jogo das nações. Hoje o Brasil é só satélite dos Estados Unidos. Nunca na nossa história nós fomos só um satélite. Esse é o principal demérito de Jair Messias Bolsonaro. Colocou o Brasil lá no fim da fila do debate público mundial.